Fala, turma! Vamos estudar para o concurso público da Artesp. Edital de abertura de inscrições tem o conteúdo programático, regulação a agências reguladoras, leis federais, leis complementares, decreto, regimento interno na Artesp. Então, vamos fazer assim, uma questão de cada lei ou decreto e regimento. Nós começaremos pelo regimento interno na Artesp, que foi publicado até o lançamento do edital. Você vê lá em conteúdo programático, regulação em agências reguladoras, lei federal, lei estadual, lei complementar, decreto e o regimento interno. Primeira questão, então, em tela. Assinale a alternativa em conformidade com o disposto no regimento interno da Artesp. Opa, que era a alternativa correta. Você lê cada alternativa, achou um erro, identificou algo que não está escrito, expresso lá no regimento, então você já risca na sua prova. Você busca aquela correta, com a redação igualzinha ou, no mínimo, parecida com o que está escrito lá no regimento. A Artesp dará tratamento confidencial às informações técnicas operacionais, econômico-financeiras e contábeis que solicitar às empresas prestadoras de serviços, desde que sua divulgação não seja diretamente necessária para impedir a indiscriminação de usuários ou prestadores de serviço e verificar o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de autorização, permissão ou concessão. Ufa, turma! Ufa, galera! Que é isso que é alternativa comprida? Mas isso aqui está correto de acordo com o regimento? B. O gabinete da presidência não é órgão superior na estrutura organizacional da Artesp. Olha que legal esse tipo de questão. Pede aquilo que está correto, de acordo com o regimento interno da Artesp. A pessoa mal preparada lê a alternativa A, talvez entendeu, talvez não entendeu nada, mas não conseguiu achar nenhum erro porque não estudou com assertividade o regimento, fica indecisa no mínimo, né? E aí? Mas veja B, simplesinha, seria a resposta da questão? A questão aqui do Fábio, não à toa, pode cair assim. Façamos de conta que, aleatoriamente, a pessoa vai ler a C de casa, o diretor-presidente ou outro diretor, cuja missão institucional esteja relacionada à matéria do processo, poderá, mediante decisão fundamentada, delegar processo específico para fins de complementação da instrução. E aí, C de casa, isso que está escrito na alternativa C, está no regimento? Se estiver a resposta da questão, D de dado, a agência, Tá bom, galera, a agência Artesp é uma autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, com sede e foro na cidade de São Paulo. E aí? Isso está escrito lá no regimento interno da Artesp? Estamos resolvendo uma questão sobre conhecimentos do regimento interno da Artesp. Não estamos resolvendo uma questão que cobra conhecimento de lei ordinária, tampouco de lei complementar, nem mesmo de decreto. Conhecimentos aqui cobrados do regimento interno da Artesp. No regimento, fala isso aqui exatamente assim? Não houve nada que fez com que você desconfiasse da alternativa D de dado? E o Conselho Diretor vai se reunir em sessões públicas semanais, ordinariamente, de acordo com o calendário por ele estabelecido, extraordinariamente mediante convocação formal do diretor-presidente ou da maioria simples dos diretores. Bem legal esta questão. Na alternativa E, aqui no canal existe playlist resolvendo questões desse regimento interno da Artesp. O que está aqui na alternativa E, já falamos muitas vezes em vídeos. Sempre falamos para tomar cuidado com a ordem das palavras. Sessões públicas semanais são aquelas ordinárias, comuns. Toda semana tem uma. Agora, inclusive essas semanais, toda semana tem uma reunião ordinária, ela está lá
no calendário que foi estabelecido pelo Conselho Diretor. Agora, pode ser que exista a necessidade de uma outra reunião, é a extraordinária. Para esta outra reunião, né, que vai acontecer extraordinariamente, mediante convocação formal do diretor-presidente, legal, nós aprendemos, mas da maioria simples, galera, ou convocação formal do diretor-presidente ou da maioria simples dos diretores, até faz sentido. Opa, a maioria simples decidiu, precisamos nos reunir mais uma vez, além daquelas reuniões semanais que são ordinárias. Então, extraordinariamente, haverá reunião porque decidimos, nós, maioria simples dos diretores, por outra reunião que será extraordinária. Mas tá vendo? Não importa isso de fazer sentido, nem responder com intuição. Tem que estar escrito no regimento interno da Artesp. E a galera já estudando sabe que a alternativa E de escola está errada por causa disso aqui. Lá no regimento fala de maioria simples, fala de maioria absoluta, mas não quanto às reuniões ou quanto convocação de outra reunião, além daquelas que acontecem ordinariamente, comumente, toda a semana. E são sessões públicas. Olha que legal. Vamos às fundamentações. Eu trouxe direto do regimento, publicado lá em 1º de outubro de 2025, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Olha a pegadinha! Artigo 58, inciso 1º. Impedir a discriminação de usuários. Onde estaria isso aqui em alguma alternativa? Veja a alternativa A, galera, aquela alternativa que muita gente se cansa ao ler e se perde no meio do caminho. Vai lendo, a Artesp dará tratamento confidencial. Opa, isso tá legal. Mas quando chega aqui, meu Deus, já tá cansado, já tá cansada, já nem lê mais e nem percebe o acréscimo proposital da banca Nagata desse prefixo in. Você acabou de ler comigo. Discriminação. Não é indiscriminação. Só por causa disso, toda alternativa A está errada. Tá ok? Tá ok? A B, que é a curtinha, mais curta do que coice de coelho, ela é a resposta da questão e, incrivelmente, você busca aquela correta de acordo com o regimento e ela afirma que o gabinete da presidência não é órgão superior na estrutura organizacional da Artesp. E você vê no regimento, de fato, artigo 4º, item 1. São órgãos superiores dentro da estrutura organizacional da Artesp. A, B, C, D. Tem gabinete da presidência? Não tem. Você vê que gabinete da presidência é outro item. É órgão específico, juntamente com superintendências, por exemplo. Então, isso aqui você precisa saber, porque banca de concurso público gosta muito. Imagine na sua prova uma questão assim, direta. São órgãos superiores da Artesp de acordo com a estrutura organizacional dessa agência, exceto. Ou seja, quero uma alternativa com órgão que não é superior. Por exemplo, poderia ser o gabinete da presidência. Por exemplo, superintendência. Entendeu? O artigo 9º diz que o diretor-presidente ou outro diretor, cuja missão, etc. e tal, ele poderá, mediante decisão fundamentada, avocar processo específico para fins de complementação da instrução. Ele vai avocar, galera, avocar. O que diz na alternativa C de casa? Delegar? Não. O diretor-presidente é o superior de alguém que é o subordinado. O diretor-presidente pode delegar para o seu subordinado uma atribuição, uma tarefa. Ele delega para o seu inferior hierárquico, digamos assim. Agora, o subordinado, esse inferior hierárquico, ele desempenha alguma atividade. Pode ser que, de repente, o diretor-presidente quer trazer para ele próprio, para ele, diretor-presidente. Então, ele vai pegar aquela tarefa, aquela competência, aquela atribuição do seu subordinado e traz para si. Isso que é avocar.
é trazer de baixo para cima. Delegar é levar de cima para baixo. O diretor-presidente delega para alguém que está abaixo dele. Mas o diretor-presidente pode avocar, trazer algo de alguém que está abaixo dele para ele próprio, diretor-presidente, desempenhar. Então não é delegar, galera, é avocar. Você sabia disso? Gostou? Escreva nos comentários. Sabia o que é avocar? E a sua diferença com delegar? Artigo 10 fala lá, e nós estamos carecas de saber. Mediante convocação formal do diretor-presidente ou de convocação de pelo menos 2 outros diretores do conselho diretor para que aconteça uma outra sessão extraordinária desse conselho. Então você viu comigo aqui, não tem nada mediante convocação da maioria simples, não, mas de pelo menos outros 2 diretores. São 4 diretores no conselho diretor, além dos 4 diretores, o diretor-presidente. Beleza? E na alternativa D? D de dado, galera. Você já sabe que é a B. Nós vimos a fundamentação. Gabinete da Presidência não é órgão superior, é órgão específico. Órgãos superiores na estrutura organizacional da Artesp são 4. Nós já vimos. Na D de dado, galera, fiz questão de trazer isso aqui no vídeo, porque haverá outra questão em que isso talvez pudesse ser a resposta. Porém, estudando o regimento interno da Artesp, você vai ver lá a versão mais atualizada possível. Também está na versão disponível no site da Artesp. Veja, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, é autarquia de regime especial com personalidade jurídica de direito público vinculada à Secretaria de Parcerias em Investimentos, com sede e foro na cidade de São Paulo, caracterizada na forma do artigo 3º da Lei Complementar 1413 de 2024. Lá no site da Artesp nós vemos, realmente vinculada à Secretaria de Parcerias em Investimentos. Mas veja que doideira, a Lei Complementar 914, que criou essa agência Artesp, diz que a Artesp é uma agência que é uma autarquia de regime especial vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes. E aí? É vinculada a essa secretaria em destaque na cor amarela ou a esta secretaria que está no site e que inclusive está no regimento interno da Artesp? Na Lei Complementar 1413 não fala nada sobre isso. A qual secretaria a agência estaria vinculada. Mas guarde, realmente, de fato, no dia a dia, atualmente, é vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos. Tá bom? Realmente está no site, está no regimento interno da Artesp. A Lei Complementar 914, ela é bastante antiga. E, apesar de antiga, não houve alteração na redação do artigo 1º. Lá está dizendo que a Artesp seria vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes. Pense 2 possibilidades. Antigamente, se chamava Secretaria de Estado dos Transportes. Passou o tempo, mudou o nome. Agora é Secretaria de Parcerias e Investimentos. Será que é isso? Não importa nós sabermos isso. Estamos apenas pensando. Ou então, realmente existe Secretaria de Estado dos Transportes e também existe Secretaria de Parcerias e Investimentos. Mas em algum momento a Artesp era vinculada à Secretaria de Transportes e agora vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos. Pode ser essa outra possibilidade? Tudo bem, mas isso tudo são apenas reflexões, não importa para você. Estude o que está no regimento, o que está no site da Artesp. Estude aquilo que é mais atualizado possível. A Lei 914 criou a Artesp, mas ela é antiga. O que há de mais novo, inclusive publicado em 1º de outubro de 2025, é o regimento da Artesp. Não é possível que o regimento, tão recente assim, já iria nascer desatualizado, galera.
Tá entendendo? Então guarde que a Artesp é vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos. Se uma questão falar de acordo com a Lei 914 e houver a alternativa à Secretaria de Estado dos Transportes, responda Secretaria de Estado dos Transportes, mas independentemente disso, e se inclusive nessa questão houver Secretaria de Parcerias e Investimentos, mas você estudou muito bem, viu que na Lei 914 fala de Secretaria de Transportes, responda a questão, depois entre com recurso. Tá ok? Tá ok? A questão será anulada, sem sombra de dúvidas. Ok? Vimos então que aqui, ó, vinculada à Secretaria de Transportes, não. Vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos, porque nós estamos estudando o regimento e não aquela lei que criou a Artesp. Que tal? Gostou? Legal? Primeira questão apenas, galera, de regimento interno da Artesp. E como eu disse para vocês, olha aqui, muita coisa a ser estudada, são muitas as questões que eu quero fazer para vocês aqui. Eu vou retomar esse vídeo de forma mais otimizada posteriormente. E aí nós resolveremos questão de cada lei, de cada decreto e do regimento, porque o vídeo acabou ficando muito extenso e você não tem tempo a perder. Olha o que o Fábio produziu. Então, para o próximo vídeo, vou produzir nova questão sobre o regimento interno da Artesp, uma questão mais simples, para dispensarmos menos tempo na resolução dela, e aí sim, resolveremos questão de lei federal, lei estadual, lei estadual, lei complementar, decreto e regimento interno da Artesp. Tá bom? Ficou bravo? Não fique brava comigo, nem fique nervoso comigo. Importante é o seu estudo rumo à aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.